Você já ouviu falar sobre representatividade negra? Eu sou Márcia Moreno e este é o assunto do Resolvi Falar de hoje. Aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, comente, compartilhe, curta. E a entrevistada de hoje é a psicóloga Rafaela Queiroz. Rafaela, muito obrigada por você ter vindo ao canal. Obrigada a você pelo convite. Rafaela, qual a importância da representatividade na sociedade? A representatividade da negritude, né, se faz importante pela a referência que as pessoas têm, né, de negras, vamos dizer, na televisão, né? Quais papéis que essas pessoas negras têm assumido em novelas, né? Qual o papel que a gente vê a mulher negra, por exemplo, na novela? Ela tá sempre em papéis, né, de submissão, né? Empregada doméstica, né? Numa mulher que ela nunca tá, por exemplo, como uma empresária, né? E quando tá, ela nem sempre assume um papel na novela de protagonista. E quando a gente vê algumas mulheres assumindo outros papéis, né, de uma advogada, como já foi em algumas novelas, as pessoas negras se identificam com esses papéis, né, diferente de uma submissão. Né, a importância de você se ver em outros papéis, né, dá uma maior autoestima para essas pessoas, né, de entenderem que elas podem sim ocupar outros papéis na sociedade que não esses. E que papéis fora da mídia, ou fora das novelas pelo menos, quais os papéis que a pessoa negra representa na sociedade? A gente tem ao longo do tempo algumas questões que têm colocado, né, possibilitado na verdade pessoas negras a estarem assumindo outros papéis. Por exemplo, a cota, né, em universidade dá uma possibilidade de pessoas negras estar chegando, né, numa formação acadêmica, tá até chegando ao doutorado, né? Então essas pessoas já têm enxergado através de políticas públicas, né, de inserção, a chegarem em papéis que antes elas não enxergavam, né? Então hoje você consegue ver em empresa, né, uma maior representatividade de pessoas ocupando outros papéis, né? Então a gente tem pessoas empresárias, a gente tem comerciantes, né, que assumem esses papéis de uma forma, né, ao longo do tempo. Ainda é pouco, né, mas ao longo do tempo a gente tem colocado, tem visto essas pessoas assumindo papéis, né, de grandes cargos mais importantes. Por que é usado o termo negritude? O termo negritude ele é uma palavra gatilho que a gente chama, né? Uma palavra-chave que a gente fala então sobre autoestima, né? A gente fala sobre essa questão de representatividade, a gente fala sobre o contexto histórico que as pessoas negras vêm assumindo, né? Então o termo ele engloba tudo isso e a gente tende a também falar o lado, né? Não colocar um lado negativo sobre esses corpos negros, né? Então a negritude é essa palavra de englobar todos esses contextos de uma forma de você estar falando e colocando e mostrando, né, para a sociedade que, por exemplo, a gente já tem o racismo. A gente ainda vem ocorrendo racismo, né? Quando, por exemplo, algumas programas de TV, quando vão fazer um contexto, por exemplo, né, numa loja onde duas pessoas saem na loja e o sinal apita, né, se for uma pessoa branca e uma pessoa negra, quando essa pessoa sai, o segurança ele vai atrás da pessoa negra, né? Então a gente ainda tem que falar muito sobre isso e colocar do porquê também estamos falando sobre isso ainda, né? Será que em pleno 2019 a gente tem que falar sobre o racismo, né? Por que ainda existe racismo? Porque ainda tem pessoas que acham que são melhores que as outras só por conta da cor da pele. E tem pessoas que não acreditam que o racismo Exatamente. existe. Será que elas não acreditam mesmo? Na verdade é um silenciamento, né? Eu passo muito por isso. Nunca apitou nada comigo, mas em lojas mesmo, eu entro numa loja, os vendedores dão preferência para atender uma pessoa branca. E isso é muito chato, e tem algumas lojas, inclusive lojas grandes, que eu não compro. Por as pessoas enxergarem que pessoas negras, né, estão nesse papel de submissão, elas estão também no poder aquisitivo mais baixo. Né? Então ela vai ver, se você entrar junto com uma pessoa branca, a atendente vai da pessoa branca, porque ela vai ser mais fácil dela comprar alguma coisa do que você que é uma mulher negra. Né? Então, se a gente falar, são formas sutis de demonstrar o racismo ainda, né? Então a gente vê que ainda a gente tem muito caminho a percorrer, né? A gente está muito longe ainda, né, de se colocar de forma igualitária, né? A gente fala, somos todos iguais, né? Nós somos sim todos iguais como ser humano, mas ainda tem esses papéis, né, sociais que ainda diferem por conta dessas questões que está ainda enraizado na sociedade. O negro ele perdeu muito, porque quando
quando deram a liberdade para ele, né, uma liberdade entre aspas, eles teriam que ser indenizados pelos patrões. E eles tiveram toda a documentação queimada. Então eles foram jogados na rua, né? Então demora muito para fazer essa reconstrução. É isso mesmo que você falou, né? A questão do fim, né? Quando ele assinou a Lei Áurea, né? E você colocava essas pessoas sem um abrigo, sem uma moradia, então muitos continuaram ainda sendo escravizados, né? Isso. Então a gente tem que, por conta dessa dependência, né? Enfim, de alimentação, de moradia, como que você vai fazer uma libertação desses corpos, mas essa pessoa não tem acesso a nada, né? Então ela precisava ainda construir tudo de novo, né? Construir. E como a gente já tinha, né? Libertou, mas você tem os grandes senhores com seus palácios, com as suas riquezas, com as suas plantações. E o negro, o que ele tinha? Se ele fazia, né? Ele estava naquela fazenda, usando, né, da sua mão de obra barata para servir e enriquecer os brancos, né? Exatamente. Então a gente tem todo o contexto histórico que ainda a gente vai ter muito que se sensibilizar ou mudar na história, né? A cota, na verdade, ela vem trazendo isso e é muito simbólico, né? A porcentagem de cota ainda é irrisória, né? 95%. Ninguém pensa, né? Isso, né? Às vezes as pessoas brigam na internet por causa que é o meio, né? Por onde mais se briga mesmo. Se briga por conta de 5% e ninguém pensa nos 95%. E até os 5%, quando a gente vê, né, essas pessoas que ingressam pelas cotas, às vezes ela não permanece na universidade, porque às vezes o turno é integral, né, então as pessoas tendem, né, pessoas negras, estarem trabalhando e estudando, então se você tem uma aula integral, como que essa pessoa vai trabalhar e estudar? Então às vezes esses 5% nem continuam na faculdade ou nem terminam. Né? E quando a gente pega, por exemplo, uma faculdade pública, né, a gente vai olhar o corpo estudantil, são pessoas brancas favorecidas, né? Então, é uma universidade pública que a gente imagina que né? Pessoas que não têm renda, né? Baixa renda, deveriam estar mais lá dentro. A gente entende que essas pessoas são pessoas negras, porque estão à margem da sociedade, estão ocupando periferias, baixadas, né? Interiores. Só que não é assim que a gente vê. A gente ainda vê pessoas brancas sendo formadas, tendo um nível superior, né, e tudo mais. E a gente também tem, né, o analfabetismo, né, ainda se atinge pessoas negras. Então a gente tem muito ainda que crescer, mas aos poucos, e sensibilizando as pessoas, né, e conscientizando ela. A gente está aí no mês da consciência negra, né, que foi agora em novembro. As pessoas falam assim, não precisa ter dia da consciência negra. Será que não precisa? Precisa. Porque a gente precisa ainda falar da história, de todo o reflexo que isso trouxe. Tem algumas pessoas que romantizam, né? Não é pra romantizar. Falando já tá essa merda toda, imagina se não falar. Tá vendo? Rafaela, depois de toda essa conversa legal, você quer mandar algum recado? Sim, eu gostaria de dizer, né, que a gente a gente fala sempre sobre empatia, né? E empatia parece uma palavra muito difícil, né? Muito complexa, mas empatia basta se colocar no lugar do outro, né? Então sempre que você for pensar alguma coisa, você primeiro se coloca no lugar do outro, para aí sim você pontuar se você vai falar aquilo ou não, se aquilo vai ofender aquela pessoa ou não, né? Então a gente sensibiliza a partir disso, da empatia. Então sejam pessoas empáticas, se coloquem no lugar das outras pessoas e pense se eu queria ouvir aquilo. Se você não queria ouvir aquilo, então não fale sobre isso. Rafaela, muito obrigada por ter vindo ao canal. Obrigada a você, Márcia, pelo convite e pelo espaço. Venha quando quiser. Obrigada. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, acione o sininho aí, siga-me nas redes sociais. Eu sou Márcia Moreno e resolvi falar.